66 milhões de anos atrás, o pior dia da história da vida estava nascendo. O assassino veio do sul num ângulo agudo, caindo em direção à Terra a uma velocidade 3 vezes maior que a de uma bala. O impacto carregou mais poder explosivo do que 10 bilhões de bombas atômicas. Durante mais de 20 minutos, toda a Terra ficou mais quente do que um forno quente, enquanto escombros derretidos choviam, provocando incêndios florestais globais. Acredita-se que os terremotos resultantes tenham desencadeado erupções vulcânicas em todo o mundo, cobrindo o oeste da Índia com lava. O golpe final veio quando nuvens gigantes de poeira envolveram a Terra, privando a luz do Sol por até 15 anos. As paisagens carbonizadas transformam-se em paisagens congeladas. Na sequência, 75 de todas as espécies foram extintas, mas alguns sortudos conseguiram sobreviver. Os crocodilos, que podem passar meses sem comida, foram para a água e, em sua maioria, saíram ilesos, alimentando-se de matéria morta que desceu o rio. Pássaros com dentes foram extintos, mas aqueles com bico os usaram como ferramentas múltiplas para acessar fontes de alimentos resistentes, como sementes. O mais crítico é que nossos minúsculos ancestrais mamíferos semelhantes a megeras sobreviveram fazendo o que faziam de melhor, escondendo-se na segurança das sombras. Como nos sairíamos em comparação com eles se enfrentássemos o mesmo apocalipse? E se o mesmo asteroide colidisse novamente no mesmo lugar e no mesmo ângulo, ao qual os humanos se agarram ou seguem o caminho dos dinossauros? Num piscar de olhos, a América Central e o sul dos Estados Unidos seriam vaporizados pela explosão. 100 milhões de pessoas morreriam em segundos. O som do impacto por si só seria suficiente para matar qualquer um que estivesse a 1.500 quilômetros de distância. Em poucos minutos, terremotos de magnitude 9 a 11 se propagariam por toda a Terra, com mais força do que qualquer outro na história registrada. Tsunamis gigantes de 100 metros de altura devastariam as costas e inundariam até 100 quilômetros para o interior, o suficiente para afogar mais de 3 bilhões de pessoas. A maior parte dos destroços cairia sobre os Estados Unidos, colocando em risco centenas de milhões de pessoas. Para qualquer pessoa que estivesse suficientemente longe, o tremor enviaria uma mensagem violenta para descer ao subsolo antes que as chuvas derretidas chegassem. Existem milhões de abrigos anti-precipitação espalhados por todo o mundo, incluindo centenas de milhares só na Suíça, e cidades subterrâneas em todo o mundo, como Denkuril na Turquia e Nejabad no Irão, poderiam proporcionar refúgio seguro para milhões de pessoas. Entre estes e outros abrigos improvisados, como minas e metropolitanos, é concebível que milhares de milhões de pessoas possam sobreviver aos efeitos iniciais da explosão, mas mesmo assumindo que não foram destruídos nos violentos terremotos, poucos destes abrigos foram concebidos para serem autossuficientes. Por períodos de meses ou anos, detritos ardentes e chuva ácida cairiam do céu durante anos após o impacto, tornando qualquer atividade ao ar livre possivelmente mortal por longos períodos. Apenas um pequeno número de bunkers apocalípticos de alta tecnologia, construídos pelos governos mundiais e pelos ultra-ricos, ofereceriam proteção a longo prazo. Disse que o complexo montanhoso Raven Rock, na Pensilvânia, mantido pelo governo dos Etchimoshmewa, contém edifícios de 3 andares e seus próprios reservatórios de água com espaço suficiente para abrigar milhares de pessoas. Mas o conteúdo exato é desconhecido do público. Acredita-se que outras grandes nações tenham bunkers de contingência semelhantes, tornando possível que grandes governos mundiais continuem a existir, pelo menos no curto prazo. Os ultra-ricos adquiriram recentemente a cidadania na Nova Zelândia, que é geograficamente ideal para a autossuficiência. E numerosos bunkers luxuosos foram construídos em todo o país, alguns com anos de provisões, mas o maior desafio à sobrevivência seria o longo jogo. A nuvem de poeira que tudo consome causaria o fracasso das colheitas em todo o mundo. As reservas de alimentos acabariam por esgotar-se, e as fontes de água doce seriam contaminadas pela chuva venenosa. A fome se tornaria o assassino número 1, com um número potencial de mortes na casa dos bilhões. Mas mesmo neste ambiente difícil pós-impacto, poderíamos encontrar formas de nos adaptar. Alguns poderiam sobreviver colhendo fungos, que não dependem diretamente da luz solar para sobreviver, e proliferar descontroladamente nos incêndios mortais. Com o tempo, o clima passaria de frio para quente, à medida que o excesso de dióxido de carbono ejetado da explosão retivesse o calor com engenhosidade e coragem. Pequenos grupos poderiam sobreviver, sobrevivendo através de uma mistura de racionamento, recolha de lixo e tentativas de agricultura improvisada. Mas a existência humana seria uma sombra do que já foi. Sem qualquer aviso prévio, as nossas esperanças seriam sombrias. Mas e se soubéssemos que isso estava por vir? Como nos prepararíamos para o inimaginável?
Em setembro de 2022, satélites da NASA atingiram um minúsculo asteroide a 11 milhões de quilômetros de distância. O impacto foi um grande sucesso, desacelerando a órbita do asteroide em 32 minutos. Os telescópios espaciais, Hubble e James Webb, capturaram imagens da pluma de detritos resultante, prova fotográfica de que agora temos o poder de salvar o nosso planeta da catástrofe. Mas nem todas as rochas espaciais são criadas iguais. O minúsculo asteroide atingido pela NASA tinha apenas uma fração do tamanho do assassino de dinossauros. Este asteroide tinha mais de 10 quilômetros de diâmetro, maior que o Monte Everest. Desviar um monstro como este é um problema muito maior. Impactá-los corre o risco de quebrar o asteroide em pedaços menores e igualmente mortais. Altos explosivos ainda poderiam funcionar se fossem detonados próximos ao asteroide, lançando-o em uma nova órbita. Mas mais métodos cirúrgicos podem ser uma aposta mais segura. Alguns propuseram o uso de lasers para empurrar um objeto para uma nova trajetória e para fora de perigo. Outros sugeriram anexar grandes velas solares para arrastar o asteroide para uma órbita diferente. Felizmente, os astrônomos já mapearam todos os asteroides maiores que 1 quilômetro dentro do nosso sistema solar. E nenhum parece prestes a atingir a Terra tão cedo, e qualquer coisa vinda do cinturão de asteroides nos daria anos para preparar uma defesa. Mas e se perdermos um? Não temos nenhum catálogo de grandes asteroides que possam vir de fora do sistema solar. Eles poderiam chegar repentinamente, em alta velocidade, com muito pouco aviso. Quer tivéssemos alguns meses ou muitos anos para preparar uma missão de desvio, precisaríamos de um plano B. Nosso primeiro passo seria evacuar a península de Yucatán e áreas adjacentes, poupando milhões de vidas da explosão. Poderíamos então construir uma série de habitats blindados autossustentáveis, construído para resistir a chuvas de meteoritos e terremotos severos. Poços de minas e cavernas profundas poderiam ser reaproveitados em cidades subterrâneas. Alimentado por reatores nucleares que sustentam formas verticais, lugares como a Islândia poderiam fornecer calor geotérmico abundante. Uma fonte de energia renovável que não depende do sol, o que poderia fornecer energia até que a luz solar retornasse. Existem mais de 20 túneis de metrô em todo o mundo. Estas poderiam ser transformadas numa rede de cidades-túneis. Isso poderia, teoricamente, abrigar mais de 1 bilhão de pessoas. Seria fundamental preservar um tesouro de sementes, gado, dados e recursos naturais. Cofres fortificados poderiam ser colocados em todo o mundo, guardando pacientemente seus tesouros, aguardando o retorno incerto de seus criadores. Mas o recurso mais importante a poupar seria a água, para preservá-lo da contaminação por chuva ácida. Silos em águas profundas poderiam ser escavados para abrigar vastos reservatórios, forrado com materiais resistentes a ácidos e depois selado para proteger das intempéries, para o cultivo de alimentos abundantes. Com recursos limitados, os humanos poderiam recorrer a um estranho novo tipo de agricultura, cultivo de algas. Embora não sejam exatamente apetitosas, as algas seriam a fonte ideal de alimento de emergência. É altamente eficiente e pode prosperar em condições de pouca luz. E pode ser cultivado verticalmente com uso mínimo da terra. Com vários anos para se preparar, haveria uma última solução de ave-maria para deixar a Terra para trás. De uma pequena colônia na Lua, alguns escolhidos podiam assistir ao desastre a uma distância segura, sem saber se algum dia regressariam.